Shalom, meu irmão, que a paz do Eterno, nosso Deus, ele possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. E que o Eterno, ele possa nos dar sabedoria da tua palavra. O tema para a reflexão de hoje é esse: prosperidade ou tribulações. Ao longo da nossa vida, a gente aprendeu, que aquele que busca, Deus, ou aquele que frequenta uma instituição religiosa, ele está isento do sofrimento, ele está isento das tribulações, das perseguições, E muitos aí pregam a prosperidade, o crescimento financeiro, é só paz, é só bênção, é só alegria. Mas eu queria dizer uma curiosidade para vocês. Aquele que verdadeiramente quer seguir a palavra do Eterno e não uma instituição religiosa, esse passará por tribulações e perseguições. Por que eu estou dizendo isso? Yeshua, que o mundo conhece como Jesus, ele já estava avisando aos discípulos. Eles estavam mostrando a ele que qual grande tribulação eles iam passar. Eles iam passar por anunciar o Evangelho. Veja em Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, ele diz assim: Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos. Por quê? Por causa da justiça. Justiça significa uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que quer anunciar as verdades que estão nas Escrituras e não seguir doutrina de homem, e sim seguir a doutrina do Eterno, que deu aos profetas, e deu ao seu filho, Yeshua, para que ele anunciasse a mensagem de Deus ao povo e aos apóstolos. Então essa doutrina, aquele que quer seguir essas verdades com essa doutrina, será perseguido. Mas é deles o reino dos céus. Veja que ele já fala de uma perseguição. Ele já fala de uma tribulação. E do versículo 11 ao 12, vamos ter uma clara compreensão do que eu estou falando. Do versículo 11 ele diz assim: Felizes sois quando vós injuriarem e vos perseguires e mentiros disserem todo mal contra vocês por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, meus irmãos, ele está dizendo: vão falar mentiras sobre vocês, vão lhe perseguires, vão lhe caluniares, vão falar mal sobre vocês, mas alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa. É por isso que a gente tem que perseverar até o fim, anunciando a mensagem do Eterno, as verdadeiras palavras. Doa quem doer, Porque há muitos anos aprendemos algo totalmente diferente do que está dentro das Escrituras. Mas ele diz: os profetas foram perseguidos antes de vocês. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, os profetas que o Eterno falava com ele, face a face, conversava com ele, foram perseguidos? Imagina eu e você, que somos pecadores, Que somos pecadores, pecamos todos os dias. Imagina nós dois, será que vamos ser perseguidos? Vamos, mas simplesmente vai ser perseguido aquele que anunciar a verdade da palavra, Não vai ser fácil, não é fácil seguir a palavra do Eterno. É por isso que o nosso Senhor Yeshua, que o mundo conhece como Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: Não pensei que vim trazer paz na terra. Não, eu vim trazer a espada. Eu vim contrapor o homem a seu filho, a filha a sua mãe e a nora a sua sogra. E seus inimigos serão seus próprios familiares. Mas por que ele está dizendo isso? Parece até estranho, rapaz. Ele está falando que não veio trazer paz e sim a espada. Porque simplesmente ele já sabe o que iria acontecer no futuro, meus irmãos. Porque aquele que anunciar a verdade das palavras, esses vão passar por tribulações. Eu estou falando verdades. Mas como a gente vai anunciar as verdades? Se buscarmos o entendimento das Escrituras e procurar obedecer a palavra do Eterno e não instituições religiosas,
E ele disse que os seus inimigos são seus próprios familiares. Então, quando você começa a adquirir conhecimento da palavra, né, e sua família não quer seguir tradições, eles vão ficar contra vocês. É isso que ele está dizendo. Mas simplesmente você está andando no correto, você está andando no caminho do eterno. Né? Você está obedecendo os mandamentos de Deus. É por isso que você vai passar por tribulações. Né? Aí muita gente pode pensar, Valmir, mas né, isso já passou, isso era antigamente. Eu vou te mostrar um versículo onde o próprio Senhor Yeshua, ele dá uma clara compreensão de que tribulações teremos que passar, sim. Porque ele diz assim em João capítulo 15 e do versículo 20 ele diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, um servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarão minhas palavras, também guardarão as vossas. Então, ele está dizendo o quê? Eu fui perseguido e vocês também serão. Se eles ouviram as minhas palavras, as minhas verdades, também ouvirão as suas. Simplesmente ele está dizendo, meu irmão, que o Mestre, né, o Filho de Deus, ele passou por tribulações, por perseguições, perseguiram ele, quiseram apedrejar ele, maltrataram. E ele disse que um servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu passei por tribulações, vocês com certeza passarão. Então é tribulação, meus irmãos, é perseguições. O apóstolo Paulo, o versículo que ele fala o que irá acontecer nos tempos de hoje. O que, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, você vai ter uma clara compreensão do que anunciar a verdade, anunciar o evangelho que está dentro das Escrituras, você será perseguido. Tem uma clara compreensão. No versículo 11 ele diz assim: vocês sabem quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação do evangelho. Sabe a respeito de tudo quanto fizeram enquanto visitava Antioquia, Icônio e Listra. Porém o Senhor me livrou de todas essas coisas. Vê que interessante. Paulo está dizendo de quantas tribulações eu já passei por anunciar o evangelho. Vocês sabem disso. E quando eu passei nessas cidades, eu fui atribulado, eu fui perseguido, eu fui maltratado. Mas o Senhor me livrou de todas essas tribulações. Porque ele já tinha avisado lá atrás, nosso Senhor Yeshua, ele tinha dito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele disse: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo a mais vos serão acrescentado. Então ele buscou, ele procurou obedecer a palavra do Eterno, né? E o Eterno livrou de todas essas tribulações. Mas veja que as tribulações ele passou. Por quê? Por anunciar as verdades. E no versículo 12 ele diz: sim, a perseguição virá para todos os que decidirem levar uma vida piedosa em Cristo, no Messias. Veja que a perseguição será para todos que querem viver uma vida piedosa no Messias. E no versículo 13, de fato, os homens malignos e os falsos mestres tornam-se-ão cada vez piores, enganando a muitos e sendo eles próprios enganados. Então, o que é que está acontecendo aí no mundo? O que é que ele está dizendo aqui? De que as pessoas vão distorcer as verdades, né, para enganar o povo, para que o povo ache que é só bênção, que é só alegria, que é só prosperidade. E não ensina a ela as verdadeiras escrituras, né, para que anunciar ao povo. Porque a partir do momento que você segue a palavra, você será perseguido. É o que eu estou lhe dizendo, é o que as escrituras dizem. Você vai ter uma clara compreensão do que eu estou dizendo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo diz assim: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão o quê? As verdades, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas não procuram seguir a verdadeira palavra do Eterno, porque elas acham dura demais e procuraram mestre, procuram pessoas que dirão aquilo que elas querem ouvir. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Mas elas procurarão coisas para sua própria condenação, porque querem seguir seus próprios interesses, suas próprias ideias, e querem obedecer instituições religiosas,
e não a palavra de Deus. Eu vou te mostrar mais um versículo mostrando que tribulações hão de acontecer por anunciar as verdades da palavra. Em 1 a Tessalonicense, no capítulo 3 e no versículo do 3 ao 4, o apóstolo Paulo diz assim: para que vocês não ficassem abalados com todas as aflições que estavam sofrendo. Vocês sabem naturalmente que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os santos. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento. O que de fato aconteceu, veja. Porque o apóstolo Paulo disse, tais aflições faz parte do plano de Deus. Veja o que ele está dizendo, que as aflições faz parte do plano de Deus. Né? E ele disse que antecipadamente já tinha avisado vocês que tribulações com certeza vocês iriam passar. Mas que aquele que perseverar, meu irmão, até o fim, esse será salvo. Amém? Leiam as Escrituras, meus irmãos. Procurem meditar nela. Há muita coisa dentro das Escrituras que o mundo não vai revelar a vocês. Não tenha medo, não. Porque, como eu disse lá no começo, o nosso Senhor Yeshua, ele disse, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa. Mas para isso, nós temos que ser obedientes à palavra do Eterno. Por mais que tribulações iremos passar, com certeza iremos passar por tribulações, por perseguições. Mas a vitória, né, o galardão, a recompensa, ele nos dará na vinda do Filho do Homem. Amém? Fique em paz, meu irmão. Que o Eterno abençoe.